Boa noite. Estaremos apresentando um projeto de saneamento básico para a zona rural da Faculdade de Tecnologia e Ciência UniFTC, no curso de Engenharia Civil, para a professora Ivane. A equipe é composta por Leila Pinto, Ludmile de Oliveira, Jonathan Silva, Renata Moreira, Nayara Grazielli e Raimundo Nonato. O projeto é do município de Lua Nova, que apresenta grande abundância de recursos hídricos. Nela existe uma comunidade rural com cerca de 6.000 habitantes. Apesar do desenvolvimento econômico do município, a zona rural vem passando por problemas relativos à falta de infraestrutura sanitária, que ao longo dos tempos não foi fortalecida. Quem presta serviço de saneamento em Lua Nova é a Companhia de Saneamento Viver Bem. Apesar da grande disponibilidade de água na região, o seu abastecimento também é precário, não atendendo a totalidade da população, principalmente na zona rural, no qual as condições naturais dificultam a instalação da infraestrutura necessária e a prestação de serviços básicos. A elaboração desse projeto é em relação ao esgotamento sanitário para atendimento da comunidade Lua Nova, incluindo formas de gestão e prática de educação ambiental. Foi utilizado tecnologias compatíveis com a localidade e com os estudos e com o melhor custo-benefício, priorizando técnicas alternativas e autossustentável. A equipe responsável por essa elaboração vai trazer também as informações da vazão do projeto, vantagens e desvantagens técnicas escolhidas, motivo da escolha dessa técnica, programa de gestão de sistema, da localização, por exemplo, como funciona e quem vai operar, e o programa de educação ambiental, que está bem tratada na questão do esgotamento, e a viabilidade econômica com previsão de custos. O abastecimento de água, que faz parte do saneamento básico, que é o primeiro passo, os poços de captação da água subterrânea. Essa é a etapa prévia, foi o que foi escolhido para o momento que vai ser o levantamento da área, observando aspectos geológicos, recursos hídricos, água subterrânea, sustentabilidade, erosão, dentre outros. Elaboramos os laudos técnicos para diagnosticar a viabilidade do projeto de acordo com as normas técnicas regulamentares de geotecnia. O consumo médio de água por pessoa na zona urbana, o Brasil costuma adotar uma média de 120 a 200 litros por pessoa, e na construção de uma cisterna, o consumo mínimo de abastecimento por dia para fins domésticos, chega a 80 litros, e uma família que foi dividida, em nosso caso, 5 pessoas por família, por casa, ele tem um consumo diário de 400 litros. O poço de captação das águas subterrâneas, essa é a etapa prévia. Nós temos o projeto do poço tubular, que foi escolhido para a construção. Ele está disposto na NBR 2212. Essa obra de engenharia geológica de acesso à água subterrânea, executada com sonda perfuratriz, mediante perfuração vertical, com diâmetro de 4 a 36 polegadas e profundidade de até 2.000 metros para a captação de água. As alternativas para priorizar a escolha do manancial superficial para o abastecimento público dessa instância se sobrepõe a qualquer outro, como primeira alternativa a ser considerada. Essa opção é resultante das vantagens, principalmente, que apresenta sobre a captação de recursos hídricos de superfície. Os investimentos são inferiores àquele de captação mananciais superficiais e os custos de operação e manutenção são os mais baixos, indicando, portanto, a região interiorizadas. Vantagem também, o prazo de execução são curtos quando comparado aos da captação superficial. Os mananciais subterrâneos ou superficiais são naturalmente mais bem protegidos dos agentes poluidores e ao estarem em maiores profundidades. A qualidade natural da água extraída quase sempre dispõe de tratamento requerido somente a cloração. Para a etapa construtiva, foi feito um mapeamento da profundidade. Partindo do mapa de zoneamento altimétrico do município, pode-se estabelecer a área de atendimentos associada à identificação da localização ideal do ponto de perfuração de poço. A profundidade média prevista para o poço foi de 120 metros, a depender das condições hidrogeológicas do local a ser verificado durante a fase de perfuração. Esse aqui é o esquema da forma de zoneamento e perfuração.
Esses são o maquinário, que vai ser utilizado por forma mecânica, né? A construção do poço tubular, a viabilidade técnica do empreendimento está normativo na 12.212, que é o projeto de poço para captação de água subterrânea, e na 12.244, que é a construção do poço para captação de água também subterrânea. Antes da construção do poço, foram realizados estudos e serviços de locação do poço para análise geológica e hidrogeológica. No desenvolvimento do poço, deverá ser feita a aplicação do método mecânico, que é aquele da perfuratriz. O procedimento deverá servir como indicativo da produção do poço para subsidiar o teste de produção. É necessário fazer o teste. Utilização do equipamento do poço e método de análise. Revestimento com tubo de PVC, filtro pré-filtro e material filtrante, limpeza e desinfecção do poço e dos canteiros de obra, análise físico-química e bacteriológica, teste de bombeamento. Isso é fundamental, senão não tem como realizar os cálculos e a viabilidade da construção dos poços. Esse é o esquema. Os dados aqui foram recolhidos em questão de bombeamento, vazão, tempo de execução, de teste, para chegar à conclusão de que serão feitos perfuração de 8 poços e que a vazão distribuída por cada poço terá 2,17 litros por segundo para atender essa população. Essa é a tabela que foi feito o levantamento e que foi anotada constantemente com as datas e os horários, de minuto a minuto até de hora em hora, até chegar para se saber o rebaixamento e a recuperação disso em vazão. A distribuição da rede será executada com tubos de PVC, classe 15, tipo saudável, nas bitolas de 150 milímetros, 100, 50, 40, 32, 25. Vai depender da necessidade da vazão para melhor atender ao consumidor e deverá ser seguido rigorosamente conforme o projeto técnico. A ligação das moradias será feita com tubo de PVC saudável, classe 15 e 25 milímetros, calculando-se aproximadamente 20 metros para cada entrada de moradia. As despesas futuras, como a de energia, manutenção e outras oriundas, após a instalação e conclusão do sistema, ocorrerão por conta dos beneficiários do grupo, ou seja, essa comunidade vai manter esses custos. Dentro do tratamento de saneamento básico, temos o tratamento de esgoto. A gente precisa falar de que forma a gente vai tratar esse recurso depois de captado, quando não houver mais a serventia límpida, e como a gente pode aproveitar também para a questão ambiental, reutilizando no jardim filtrante que foi escolhido. Foi escolhida a fossa séptica biodigestora, que é um sistema muito simples para tratar o esgoto do banheiro em residências rurais até 7 pessoas. A gente atende muito bem por ter 5 pessoas. Então, o esgoto é lançado dentro de um conjunto de 3 caixas d'água, ligado umas à outra, e não no solo, ou córrego ou rio. Ela é protegida. Ao entrar nesse conjunto de caixas, o esgoto tratado pelo processo de biodigestores, ele reduz muito a carga de agentes biológicos perigosos para a saúde humana. O tempo de biodigestão varia conforme a temperatura e a quantidade de pessoas que estão utilizando a fossa. O líquido ele se acumula na terceira caixa da fossa séptica e é um biofertilizante que pode ser utilizado para adubar árvores, milho, capim, dentre outros. Ele não é indicado para utilizar para hortaliças. Como vai funcionar? Deve ser preenchida com 20 litros de uma mistura de 50% de água e 50% de esterco bovino fresco para aumentar a atividade microbiana, a biodigestão das fezes. O processo deverá ser repetido a cada 30 dias com 10 litros da mistura água, esterco bovino, através de uma válvula de retenção. Na primeira caixa, morrem cerca de 70% das bactérias. Na segunda, morre o restante. E na terceira, o líquido sai límpido e as bactérias microbiológicas podem ser utilizadas como adubo na preparação da terra. O sistema consta ainda com 2 chaminés de um alívio colocadas sobre as 2 primeiras caixas para descarregar os gases acumulados. Esse aqui é o esquema, como funciona a caixa digestora, o processo de caixa digestora.
Aí a gente entra com a parte de jardim filtrante. O jardim filtrante é uma tecnologia complementar a saneamento básico na área rural, que ela já inclui a fossa séptica biodigestora. É uma alternativa que dá ao destino do esgoto proveniente de pias, chuveiros, tanques, rios, ricos em sabão e detergente. Essa água separadora das águas negras, nós chamamos que é do vaso sanitário, são levadas para um pequeno tanque com brita, areia e planta. Por sua vez, as plantas indicadas agem como absorvente de nutrientes de contaminantes. Ela funciona que a areia e a brita agem como filtro para manter o material particulado. Antes da entrada do jardim filtrante, coloca uma caixa de gordura. O nível de água deve ser ligeiramente abaixo do nível de areia para evitar a proliferação de mosquitos e odores. E o local deve ser impermeabilizado por uma geomembrana de PVC ou etc. As plantas agem como absorvente de nutrientes contaminantes. E a área da superfície do jardim filtrante é uma área mínima de 1 metro quadrado por habitante. A água que sai do sistema pode ser descartada e reutilizada na limpeza de galpões, por exemplo. Esse aqui é o esquema do jardim filtrante. Então, a gente vê aqui como ele funciona. Esse é o resumo da planilha de custo na obra da execução da perfuração de 8 poços artesianos do município de Lua Nova, na zona rural. Teve uma vigência da obra de 100 dias e teve também a fonte de mercado lógica, que é o SINAP, o Serviço de Insumos. O resumo do orçamento entrou os custos por unidade de material da fossa do jardim, a quantidade de casas, entrou também o custo da mão de obra mensal, o custo anual de mão de obra, também o custo de insumos de apoio e os custos de material também. Tanto a parte de abastecimento de água, que teve um total de R$ 1.197.433,03, quanto o custo da obra de esgoto, que veio a fossa biodigestora mais o jardim, que foi R$ 2.371.840, totalizando para o projeto de saneamento básico, água e esgoto, R$ 3.569.273,03. Isso dá uma média por residência, que foram 1.200 famílias, de R$ 2.974,40 para cada uma. Esse foi o custo. As referências foram as baseadas naqueles já de conhecimentos técnicos de testes, de análise e de fornecimento, como a Embrapa, como a Funasa, e mais literaturas de pesquisas e testes em campo. E por fim, agradecemos a todos.